Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo da série de funções de manipulações de strings. Bom, relembrando um pouco sobre o grupo, nós somos 9 alunos da cadeira de Programação 2 do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Pernambuco, na Escola Politécnica. E nesse segundo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre um assunto relacionado à biblioteca que vai ser utilizada nesse tema, de funções para manipulação de strings. Bom, durante esse vídeo vamos falar dessa biblioteca, a string.h. E aí, se você estiver pronto, vamos abordar algumas funções e um pouco mais sobre o conceito do que de fato é uma biblioteca. Estão prontos? Sobre a biblioteca em si, um pouco de definição da biblioteca, exemplos de algumas funções, um pouco da sintaxe delas, para a gente entender a estrutura, aplicações e exemplos que serão apresentados por outros integrantes do grupo. O que é uma biblioteca, certo? Uma biblioteca de linguagem C pode ser comparada a uma biblioteca física, cheia de livros sobre uma ampla gama de assuntos. No caso da biblioteca física, os livros representam as funções de uma biblioteca em linguagem C. Assim como os livros contêm informações específicas sobre diferentes tópicos, as funções da biblioteca C realizam tarefas específicas. No caso da biblioteca física, esses livros são geralmente organizados em diferentes seções ou categorias, como ficção, não ficção, ciência e etc. Da mesma forma, as bibliotecas em si são agrupadas em diferentes categorias, chamadas de bibliotecas padrão. Por exemplo, você tem a biblioteca Standard, que a gente viu no vídeo anterior, para entrada e saída padrão. Uma função para utilitários e uma biblioteca para funções matemáticas, que é no caso da math.h. Assim como a biblioteca física, onde você pode consultar um catálogo ou índice para encontrar um livro que precisa, em C você utiliza o arquivo de cabeçalho correspondente para acessar as funções que deseja usar. Por exemplo, se você precisa usar a função print para imprimir na tela, você inclui o arquivo de cabeçalho dessa primeira biblioteca aqui no seu programa. E aí você vai poder utilizar essas funções de entrada e saída de dados que a gente já viu anteriormente. Bom, em C, uma biblioteca de funções é um conjunto de funções pré-definidas e otimizadas que podem ser usadas nesses programas. Essas funções elas estão agrupadas em diversos arquivos de cabeçalho, que são os header files, e as bibliotecas, que são as libraries, que contêm o código compilado das funções. Por exemplo, a biblioteca padrão em C, que vimos, a standard, que aí seria stdio.h, que vimos no vídeo anterior, ela contém funções de entrada e saída de dados, como a função print e scan. Então, a gente utiliza essa biblioteca em programa para usar essas funções sem precisar reescrever o código delas, se tornando assim uma ferramenta muito útil durante a nossa construção do código. Então, em resumo, a biblioteca ela oferece esse conjunto de ferramentas pré-implementadas que os programadores podem utilizar para facilitar o desenvolvimento de seus programas, permitindo que eles concentrem na lógica específica de suas aplicações e facilita o desenvolvimento dos nossos programas. Meu nome é Daniel e eu vou falar um pouco sobre a biblioteca string.h. É uma biblioteca muito útil se você deseja fazer alguma operação com strings, com apenas uma linha a gente consegue chamar ali uma função, passar alguns parâmetros que ela vai fazer uma operação específica envolvendo esses textos de maneira muito rápida e muito segura, sabe? Diferentemente se a gente fosse fazer ela na linguagem bruta de programação, a gente teria que gastar alguns loops, algumas linhas de código a mais, que acabariam levando mais tempo e tal, e ali a gente apenas com a chamada a gente faz uma operação com essas strings de maneira muito rápida e muito segura. A primeira função que veremos é a função de strcat, uma função que concatena e junta textos de forma muito fácil e muito simples. Como a gente tem no exemplo, a gente junta o primeiro texto, vídeo, com o segundo, da atividade,
com o terceiro de programação e com o último ponto vídeo substrings. Então, tendo esses três separados, a gente consegue juntar eles de um por um, aí, como a gente tem no exemplo. No final, a gente vai sempre reescrever a string original pela sua junção. Então, a gente tem ali a string vídeo. Então, a string resultado depois vai ser escrita por vídeo da atividade e assim sucessivamente. Então, a gente vai sempre juntando as strings e substituindo na string original. Nosso segundo exemplo é a strncat, que ela concatena string na anterior, porém passando um delimitador numérico como parâmetro, onde a gente vai juntar, porém delimitando a segunda string, que vai ser o que vai ser juntado com a original no número de caracteres, como a gente tem no exemplo. O número delimitador é 5, então a gente vai ter atividade junto com a segunda string, só que a segunda string passando apenas 5 caracteres. Então, da string prog2 lá ali de baixo, de prog2, a gente só vai ter 5 caracteres dessa string junto com a primeira string, que no caso é a atividade. Então é isso, ela tem um delimitador numérico onde ela vai delimitar quantos caracteres da segunda string vão ser copiados para a primeira. E a nossa terceira função é strcpy, é uma string que copia. Então a gente tem uma string original e a gente tem uma string que vai ser copiada para dentro da string original. A gente vai apagar a string original e o que vai ter nela vai ser a string que a gente vai copiar. Então é como se a gente estivesse sobrescrevendo a string original. A gente tem aí no exemplo, a gente tem a string destino, que é a string que será apagada, e a gente tem a string fonte, que é a string final. Quando a gente chama a função e passa destino e fonte, no final o destino vai ser a string final. Ela vai ser apagada e reescrevida pela string fonte. A próxima é a strncpy, onde a gente vai copiar, porém com um número delimitador de caracteres. Então, a gente vai copiar a segunda string para dentro da primeira, porém apenas com um certo valor que a gente escolher. Como a gente tem no exemplo, o exemplo é que no anterior, porém a gente passa o delimitador de 4. Então, não vai ser string final o resultado, vai ser os primeiros 4 caracteres dessa string que vão ser copiados para a primeira. A nossa próxima função é a strlen. Ela é muito simples, ela só calcula o número de caracteres presentes na nossa string. Então a gente chama ela passando a string que a gente deseja como parâmetro e ela vai fazer a contagem de caracteres, vai retornar para a gente o número de caracteres totais que tem dentro da nossa string que a gente passou junto com a função strlen. A strchar, que é a nossa próxima função, ela também é bastante simples. A gente tem uma string, a gente tem um caractere da nossa escolha. Ele vai procurar na string fonte aquele caractere que a gente escolheu. Como tem no exemplo, a gente vai procurar o caractere A na função, no texto fonte, ali, vídeo da atividade. Então, assim que ele encontrar o primeiro A, ele vai imprimir todo o resto da string a partir daquele A, que no caso vai ser o primeiro A que ele encontrou. Então, ela procura um caractere que a gente escolhe, imprime da posição dele em diante o resto do texto. A strtalk é uma função que ela vai dividir a nossa string fonte em alguns tokens, delimitando por algum caractere da nossa escolha. Como no exemplo, a gente tem um traço, uma vírgula, um ponto, um jogo da velha. Então, se a nossa string tiver algum desses caracteres delimitador, ele vai fazer uma quebra de linha e vai meio que apagar o resto da string. Então, a gente pode chamar essa função diversas vezes, passando a string, que ele vai imprimir em sequencial, assim. Por exemplo, o nosso exemplo vai ser atividade, aí tem um ponto, ele vai delimitar, cortar, aí na próxima vai ter vídeo,
Aí vai ter o jogo da velha, ele vai delimitar, cortar e passar prog2, sabe, em sequência. Delimitando pelo caractere delimitador que a gente escolher e passar ali na chamada da nossa função. A próxima função é a strspn. Nela a gente passa uma string de fonte e uma string de comparação. Nessa string de comparação a gente vai passar diversos caracteres, ou apenas um, tanto faz, que ela vai procurar na string de fonte até encontrar os caracteres da nossa string de comparação. E quando ela vai encontrar, por exemplo, no nosso exemplo a gente tem ali 2 prog. Então, o 2 está presente na string de comparação, tá, beleza. Aí ele vai dizer, ó, tem um string aqui. Caso não tenha nenhum, como é na fonte B, ele vai imprimir 0 para a gente, porque assim que ele... Se o primeiro caractere não tiver dentro da nossa string de comparação, ele já retorna 0 para a gente. E caso tenha, ele vai imprimindo e aí somando os valores até deixar de ter, como é no primeiro exemplo, que é 2 prog, o 2 está lá, agora o espaço e o prog não estão na nossa string de comparação, então ele só vai imprimir o 1, que vai ser o resultado da chamada da nossa função. A nossa próxima função é a strCountBreak. Ela retorna o ponteiro para a primeira ocorrência de qualquer caractere de um string em outro string. Como a gente tem aí no nosso exemplo, a gente tem uma string de fonte e a string de comparação, que nela tem presente todas as nossas vogais. Então, ao chamar essa função, a gente vai imprimir a string após a primeira ocorrência de uma vogal. Nossa próxima função é a strchar. Ela localiza a última ocorrência do caractere que a gente passar na nossa função. A gente passa uma string de fonte e um caractere. E ele vai procurar a última ocorrência dele e vai imprimir para a gente uma string a partir dessa última ocorrência. Como a gente tem no nosso exemplo, a gente tem uma string de fonte, atividade de programação 2 e o caractere A. Então, a última ocorrência é ali no programação. Aí ele vai imprimir do A em diante da última ocorrência daquele caractere. A nossa última função é a strcall. Ela é muito semelhante com a strcomp, porém, ela compara respeitando as regras específicas do ambiente e da localidade em que o programa está sendo executado. Diferentemente da outra, que é muito mais universal, essa faz a subtração respeitando o idioma onde ela está sendo executada. Essa é a grande diferença. Bom, esse foi mais um vídeo da nossa série. Espero que vocês tenham entendido e aproveitado os exemplos que foram abordados aqui. Durante os próximos vídeos, iremos aprofundar um pouco mais no tema. Então, sugiro que continuem acompanhando e não esqueça de deixar o seu feedback. Até a próxima!